Fala galera, firmeza? Professor Williams na área, começando mais um episódio do nosso canal TV História. Gente, a nossa aula de hoje iremos compreender o processo onde o historiador escreve a história. Firmeza? Demorou? Então vamos lá. Gente, enganam-se aquelas pessoas que acreditam que o historiador simplesmente pega um papel e a caneta e escreve a história de acordo com a sua imaginação, de acordo com a sua ideia, ou seja, que ele inventa. Não é assim. Se assim fosse, não poderíamos chamar isso de ciência. Sabemos que todas as ciências devem respaldar aquilo que é empírico naquilo que é verídico. E com a história não poderia ser diferente. Todo historiador, pessoal, tem sobretudo comprometimento com a verdade. E que verdade é essa, professor? As fontes históricas. Já dizia o historiador Mark Bloch, sem fontes não existe história. E existem três características de fontes históricas: as fontes escritas, as fontes visuais e as fontes orais. Iremos começar pelas fontes escritas. Um diário, pessoal, pode ser um exemplo de fonte escrita. Entre 1939 a 1945, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, onde Adolf Hitler liderava o nazismo, que perseguia de uma forma exagerada todos os judeus. Esses judeus ficavam escondidos no porão da sua casa e uma jovem chamada Anne escreveu um diário. E os historiadores pegaram esse diário e através dele entenderam, compreenderam como era a perseguição nazista em torno dos judeus. Mundialmente, esse diário é conhecido como o Diário de Anne Frank. Então perceba que um diário pode ser um exemplo de fonte histórica. Um outro exemplo de fonte escrita é uma carta. E eu vou dar um exemplo para vocês. Em 1500, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram consigo um indivíduo chamado Pero Vaz de Caminha, que tinha como responsabilidade escrever tudo aquilo que ocorria no Brasil e enviar para o rei de Portugal. Em uma das cartas de Pero Vaz de Caminha, ele diz: "Ora pois, vossa majestade, nesta terra há muitos frutos, mas o maior fruto que podemos colher nesta terra é fazer esses selvagens cristãos." Ou seja, através dessa carta conseguimos compreender que o intuito dos portugueses era fazer com que os índios se tornassem católicos. Por isso que os padres jesuítas vêm para cá para catequizar. Então perceba que através de uma carta podemos estudar a história. Então, as fontes escritas são cartas, diários, jornais, boletim de ocorrência, inquérito policial, até mesmo uma receita se configura uma fonte escrita. Firmeza? Uma outra característica de fonte histórica é a fonte visual. Uma foto pode ser uma fonte visual. Eu vou dar um exemplo. As fotos de Dom Pedro I, ele sempre aparece como um rapaz novo, jovem, bonito e saudável. Enquanto que as fotos de Dom Pedro II aparece sempre velho, gagá, prestes a morrer. E isso tem uma explicação. É que, durante o reinado de Dom Pedro I, o Império Português que estava aqui no Brasil estava fortificado, intenso, permanente. Já durante o reinado de Dom Pedro II, esse império já estava entrando em declínio. Tanto é que anos depois ocorre a proclamação da República. Então perceba que através de fonte visual de uma foto conseguimos estudar a história. Beleza? Um outro exemplo de fonte histórica é a fonte oral, onde o historiador recolhe o depoimento de uma pessoa que viveu em certo período histórico. Ou seja, quero falar sobre a escravidão. Vou entrevistar uma pessoa que viveu no período da escravidão. E aí eu vou colher o depoimento daquela pessoa e através daquele depoimento eu faço a minha história. Então o historiador, primeiro ele tem que colher as fontes escritas, as fontes visuais e a fonte oral. Beleza? Esse processo, pessoal, de onde o historiador colhe as fontes e as escreve, é chamado de historiografia. História, grafia, escrita. Então, historiografia é a história escrita. É um processo onde o historiador colhe as fontes para escrever a história. Beleza? Então, a historiografia ela é realizada pelos teóricos da história. Quem é os teóricos da história? Os teóricos da história são os historiadores propriamente dito. Existe teoria da história e filosofia da história. A teoria da história ela tem comprometimento com a verdade, ou seja, com as fontes. Então, ela é escrita pelos historiadores que sabem manusear essas fontes. Já a filosofia da história é escrita pelos filósofos. Esses não têm comprometimento com a verdade.
Ele escreve a história de acordo com o seu bem entender. E aí eu vou dar um exemplo a vocês. Existe um livro muito consagrado na literatura brasileira chamado Os Sertões, publicada pelo jornalista Euclides da Cunha. Euclides da Cunha, ele não é historiador, ele é jornalista. Então ele escreveu esse livro sem saber nada de historiografia, nada de metodologia, nada de heurística. Ele era apenas um filósofo da história. Então a diferença entre filosofia da história e teoria da história é que a teoria é escrita por historiador e filosofia escrita por filósofos. Além disso, a teoria da história é a história com H maiúsculo, a história científica. Filosofia da história é a história com H minúsculo. É uma história corriqueira, uma história do nosso dia a dia. Existe ainda a história com E, que é conto de fábulas, loira do banheiro, enfim, lendas urbanas. Então a diferença entre história com H maiúsculo, história com H minúsculo e história com E é essa. Com H maiúsculo é científico, com H minúsculo é do nosso dia a dia. E com E é história, conto de fábula. Gente, para finalizar a aula de hoje, eu queria falar mais um conceito que o historiador não pode cometer de forma alguma: o anacronismo. O que é o anacronismo? É uma distorção da cronologia do tempo. É quando ele pega um personagem, um objeto ou um pensamento e o coloca em um período de tempo onde aquilo não existia. Por exemplo, imagine você que um historiador diga que durante o período pré-histórico os homens trocavam mensagens de WhatsApp. Existia o WhatsApp naquele período? Não. Então, uma pessoa pensar dessa forma está cometendo um anacronismo. Ele pegou uma tecnologia atual e colocou em um período onde aquilo ainda não existia. Se eu dizer que o capitalismo existia na pré-história, eu também estou cometendo um anacronismo. Estou pegando uma ideologia política e econômica atual e colocando em um período onde isso ainda não existia. Então nenhum historiador pode cometer anacronismo. Se ele cometer, a sua obra está extremamente perdida e isso irá mostrar que ele é um péssimo historiador e não aprendeu absolutamente nada na academia. Então fiquem espertos, não cometam nenhum tipo de anacronismo em sala de aula. Isso para os meus alunos que estão nos assistindo. Firmeza? Então é isso aí, galera. A nossa aula de hoje fica por aqui. Semana que vem nós estamos de volta com o canal TV História. Valeu, é nóis!